Um dos conceitos mais importantes dentro do contexto deste tema, energia, é o conceito de forças conservativas. Nós dividimos as forças em duas categorias, forças conservativas e não conservativas. Como é que definimos, como é que nós conseguimos identificar se uma força é ou não conservativa? É isso que nós vamos explicar nesta aula. Em primeiro lugar, nós vamos introduzir o conceito de forças conservativas a partir do conceito de trabalho realizado por uma força quando um corpo se desloca de um ponto A até um ponto B sob o efeito desta força. Portanto, quero apenas lembrar que nós definimos o trabalho realizado por uma força F quando um corpo se desloca de um ponto A até um ponto B é, por definição, igual à integral. Quando eu me desloco deste ponto A até o ponto B, do produto escalar F, F aqui é a força que nós estamos considerando, porque nós definimos o trabalho realizado por uma força. Que força? A força F. F escalar dL, e isto então define o trabalho realizado por uma força quando o corpo se desloca de um ponto A até um ponto B. Aqui nós vamos lembrar que o nosso problema é este. Eu tenho um ponto A, tenho um outro ponto do espaço que é o ponto B, e agora nós estamos considerando o trabalho realizado quando este corpo se desloca sob a ação de uma força F de um ponto A até um ponto B. Ora, nós estamos imaginando que ele vá do ponto A até o ponto B ao longo de uma curva. Esta curva podemos designá-la por curva gama. Ao longo desta curva, nós podemos introduzir este vetor deslocamento infinitesimal dl. dl é o vetor deslocamento infinitesimal. E é importante que a gente entenda algumas características desse vetor deslocamento infinitesimal. Em primeiro lugar, esse vetor dl, ele é sempre tangente à curva pelo ponto considerado. Ele é sempre tangente à curva pelo ponto que nós estamos considerando. Se o ponto P for esse, ela é tangente à curva ou ao caminho considerado, né, por esse ponto. Então, dl é um vetor que é sempre tangente e no sentido do deslocamento de A até B. Por isso que indicamos aqui com uma pequena flecha, para indicar que este é o sentido do vetor. A direção é a direção tangente à curva por aquele ponto. Além disso, o módulo do vetor dl em módulo, deste vetor dl em módulo, ele é igual ao elemento de comprimento infinitesimal da curva. Portanto, módulo de dl é igual a dl, que é o elemento de comprimento da curva. Portanto, grosso modo, poderíamos escrever, ou devemos escrever, que dl é igual a dl, que é o módulo dele, vezes um versor tangente à curva. E no sentido do movimento. Temos aqui, portanto, em princípio, todos os elementos
para a gente calcular o trabalho. Como eu disse antes, aqui nós estamos falando de um conceito envolvendo o cálculo avançado, porquanto estamos aqui falando de integral de linha. Muito bem, mas pelo menos do ponto de vista formal, essa é a definição. Então temos uma definição de trabalho que faz uso, sim, do conceito, né, de cálculo integral um pouco mais avançado. Muito bem, agora vamos a uma questão interessante, que é a seguinte. Ora, eu não tenho só um caminho para ir de A até B. Eu tenho, a rigor, um número infinito de caminhos. Eu posso ir por esse caminho, por exemplo. Claro, posso ir de A até B por esse caminho. Posso ir por esse caminho também. É um outro caminho. Posso ir por esse caminho também, de A até B. Olha só, eu tenho um número infinito de possibilidades de caminhos. Eu posso ir do ponto A até B, indo ao longo de um número infinito de caminhos. Eu tenho muitos caminhos à minha disposição. Agora aqui tem uma coisa curiosa. Será que o trabalho depende do caminho que eu escolho? Pode ser que dependa e pode ser que não dependa. Nós classificamos, ou nós dizemos, melhor dizendo, que uma força é conservativa se o trabalho realizado por essa força, quando o corpo se desloca de um ponto A até um ponto B, não depende do caminho. Então, aqui nós temos uma definição formal. Uma força é conservativa se o trabalho realizado por essa força, quando um corpo se desloca entre dois pontos, não depende do caminho. Ora, depende do quê? Depende da posição na qual o corpo se encontrava e também depende da posição na qual o corpo se encontra depois. Ou seja, depende dos pontos A e B. Depende dos pontos A e B. Nós vamos, então, procurar refinar um pouco mais, né, esse conceito. Portanto, se a força for uma força conservativa, ela há de depender dos pontos A e B, ou seja, vai depender do vetor posição dos pontos A e B, de forma que a gente pode mostrar, né, que esse trabalho, que é dado pela integral de f escalar dl, ele é igual a u, vamos chamar assim, u é uma função que depende do ponto RA e depende do ponto RB. Mas ela deve depender, na realidade, da diferença. Nós não estamos ainda especificando quem é essa função u. Né? Nós só estamos escrevendo o trabalho dependendo apenas dos pontos A e B. E deve depender desta forma. Por quê? Se eu considerar um caminho fechado, ou seja, eu começo de um ponto A e agora termino no próprio ponto A, esse tipo de trabalho eu poderia defini-lo como trabalho de A até A. Eu volto para o ponto A. Ora, isso aqui é o trabalho realizado pela força ao longo de um caminho fechado. Indicamos assim, F escalar dl. Ora, se a força for conservativa, esse trabalho deve ser igual a zero. É igual a zero.
Ora, logo nós vemos a relevância deste sinal. Se eu fizer aqui B igual a A, o trabalho para ir de A até A é igual a zero. Muito bem, esta é uma forma clássica de definir forças conservativas. São forças tais que o trabalho realizado quando uma partícula se desloca de A até B é igual a uma função calculada no ponto A menos a mesma função calculada no ponto B. Esta função tem o nome de U, é a nossa energia, que já abordamos anteriormente, energia potencial. Ora, esta aqui é uma forma de definir energia potencial. Eu defino energia potencial a partir do conceito de trabalho de uma força conservativa. Portanto, energia potencial só faz sentido para forças conservativas. Essa é uma forma, portanto, de introduzir o conceito de energia potencial a partir do conceito de trabalho. O que acontece é que, operacionalmente, isso é muito complicado. Por quê? Eu, a rigor, deveria calcular o trabalho para essas infinitas curvas ou caminhos, mas isso é praticamente inviável, calcular o trabalho. Será que existe uma forma melhor, do ponto de vista operacional, e que não requeira que eu calcule o trabalho? Bom, se a gente conseguir isso, e vamos conseguir, é claro, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. Então vamos agora a uma segunda forma de identificar se uma força é ou não uma força conservativa. Esse é um problema que é interessante. É um problema de matemática, mas vejam, eu não vou passar pela via crucis de calcular o trabalho para infinitas curvas. É muito mais fácil. A pergunta é, se eu tenho uma força, F, e essa força depende de X, essa força depende de X, depende de Y, depende de Z, vamos trabalhar, por enquanto, só com forças que dependem da posição da partícula. Muito bem. Então, se eu tenho uma força, a pergunta é, essa força que eu tenho, cuja expressão eu conheço, essa força é uma força conservativa? Então, essa é a questão. Essa força é conservativa? É isso que a gente quer saber logo de saída, Existem duas formas de fazer isso. Eu digo, olha aqui, você pega essa força, calcula para todos os caminhos possíveis e descubra que não depende do caminho. Mas isso dá um trabalho horroroso, muito grande. Não recomendo. Uma força é conservativa se um determinante de uma matriz for igual a zero. Ou seja, ao calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, onde eu coloco numa das linhas, eu coloco aqui os versores I, J e K. Na outra linha, eu vou colocar derivadas. Eu coloco, primeiramente, a derivada com respeito a x, depois a derivada com respeito a y e, finalmente, a derivada com respeito a z. Derivada parcial, ou seja, eu derivo apenas com respeito a x, aqui eu derivo apenas com respeito a y e aqui eu derivo apenas com respeito a z. Derivo o quê? Derivo as componentes da força Fx
Fy e Fz. Se o determinante, este aqui, for igual a zero, a força é uma força conservativa. Ora, isso aqui, na realidade, pode ser, essa condição pode ser escrita de uma forma bem mais simples. Isso aqui seria um resumo. Nós dizemos que uma força é conservativa quando a derivada com respeito a y da componente z da força for igual à derivada da componente y da força com respeito a z. Essa é uma condição. Na realidade, eu tenho três condições, né? A segunda condição é derivada da componente x da força com respeito a y deve ser igual à derivada da componente y da força com respeito a x. E, finalmente, a terceira condição, se a derivada da componente x da força com respeito a z for igual à derivada da componente z da força com respeito a x. Temos, portanto, aqui um teste. Se isto acontecer e se isto acontecer, três condições, se as três condições forem satisfeitas, a força é uma força conservativa. Ora, é muito mais fácil, né, a gente verificar estas condições do que calcular o trabalho realizado por uma força. Dá muito trabalho isso. Se a força, agora vamos à última, a terceira, que é inteiramente equivalente a essa, se a força puder ser escrita sob a forma de F igual a menos du. U é uma função e que nós vamos associar à energia potencial. Menos du dx e menos du dy j menos du dzk. Ou seja, em resumo, essa é uma forma resumida da gente escrever essa expressão, é se f puder ser escrita como igual a menos o gradiente, é um operador, né, de uma função escalar u. Né? Essa é uma notação simplificada, né, para essa expressão aqui em cima. Ou seja, se a força puder ser escrita sob esta forma, então a força é conservativa. Isso é verdade? Substitua aqui as componentes e você vai verificar que estas condições são satisfeitas. Essas condições são satisfeitas. Portanto, eu tenho, grosso modo, três formas de identificar uma força conservativa. Por meio do cálculo do trabalho, mas cuidado, que naquele caso você precisa efetuar muitas, infinitas integrais de linha. A segunda forma é dar uma olhada na expressão da força e verificar se ela satisfaz essas condições. Finalmente, eu asseguro que essas condições são satisfeitas se a força puder ser escrita sob esta forma, onde U de R, aqui, esse U de R que comparece aqui, onde U de R é a energia potencial. Ou seja,
uma força conservativa dá lugar, dá origem a uma energia potencial, uma vez que a força é praticamente a derivada, agora no sentido de derivada do cálculo diferencial, é a derivada da energia potencial. E com isso, então, encerramos esse tópico, energia potencial, estando associada a forças conservativas e forças conservativas definidas a partir do conceito de trabalho realizado por uma força.